Pois bem, hoje o nosso encontro ele tratará justamente da inteligência artificial e da proteção de dados. Para falar justamente desse tema, trouxe aqui a Fernanda Shimomura Zulfa, ela que se graduou ali na Universidade Estadual de Londrina, que tem pós-graduação, aliás, especialização também nessa mesma universidade e agora está fazendo a pós-graduação, no caso mestrado, ao meu lado, inclusive, com o mesmo orientador, só com temas bem distintos. Então, nada melhor do que trazer ela aí para graciar o nosso grupo nesse sábado de manhã, que para quem é da região sul está bem frio, mas não deixa de ser um ótimo sábado para estudar, para ter conhecimentos e reflexões diferentes. Então, o espaço é seu e quando você precisar que eu mude um slide, é só me avisar, por gentileza, tá? Tá certo. Bom dia a todos. Muito obrigada, Pedro, por sempre me prestigiar. É um prazer mesmo estar aqui falando para esse grupo. E eu espero que a nossa manhã possa ser bastante proveitosa. Eu não sou nenhuma expert no assunto, eu sou uma pesquisadora, uma entusiasta sobre o assunto, uma estudiosa sobre o assunto, mas ainda estou longe de ser uma expert. De qualquer maneira, eu vou iniciar a minha apresentação, então, falando um pouquinho de proteção de dados na inteligência artificial, e aí vocês fiquem à vontade para me interromper a qualquer momento, para fazer perguntas, para fazer comentários, e aí acho que a gente pode até deixar um pouco mais dinâmico, mas se sintam bastante à vontade. Pode passar, Pedro. Para a gente começar, então, eu vou começar com algumas definições bastante básicas. Primeiro, o que é inteligência artificial? Inteligência artificial é um ramo da ciência que se destina ao estudo de máquinas e sistemas com o objetivo de realizar atividades de maneira autônoma. Eu trouxe aqui a definição do professor Tarcísio Teixeira, que é o nosso orientador, meu e do Pedro no mestrado, e ele fala que inteligência artificial é o conjunto de instruções que possibilitam que máquinas executem tarefas que são características da inteligência humana. Então, vamos partir agora para a definição de algoritmos. O que seriam os algoritmos? Os algoritmos são esse conjunto de instruções. Então, são fórmulas matemáticas que possibilitam a execução de uma tarefa. Esses algoritmos, eles podem ser programados e eles também podem ser não programados. Os algoritmos, quando a gente fala de algoritmos programados, são algoritmos em que toda a etapa da operação dele é pré-estabelecida pelo programador. Então, eles vão seguir um caminho definido por esse programador, que vai definir os dados que entram, o caminho que ele vai percorrer para que ele possa obter um resultado. Mesmo sendo programado e sendo totalmente supervisionado pelo programador, ainda assim ele é muito mais rápido do que um humano fazendo, muito mais eficiente, é por isso que existe razão de ser, mesmo sendo totalmente programado. Nós também nos deparamos com os algoritmos não programados, que são os algoritmos, na verdade, que são mais problemáticos. São algoritmos que se programam sozinhos. É uma tecnologia que recebe o nome de machine learning, né? Então, aprendizado de máquina, que se utiliza de algoritmos aprendizes. Esses algoritmos aprendizes, eles entram em um sistema que é alimentado por vários dados e com o resultado buscado. Então, nós temos os inputs, que são esses dados, e temos os outputs, que são, aliás, o output, que é o resultado desejado, e o próprio algoritmo vai encontrar o padrão, ele vai encontrar uma maneira de chegar ali. Então, o caminho que ele vai percorrer, ele não está especificado pelo programador. Eu vou dar um exemplo, assim, muito básico. Imagino que vocês já tenham ouvido falar do robô aspirador, o Roomba, né? Ele vem de um algoritmo programado. Ele é programado, então, para mapear o local que ele tem que limpar, e a programação dele
né? Falando de uma maneira muito básica, é óbvio que é muito mais complexo que isso, mas se sujeira, limpe. Se não, continue andando. É basicamente isso que ele faz. O não programado, ele procura o fim, então, o output, de uma maneira mais otimizada possível, mas não por meio de instruções simples, mas sim por meio de recompensas e penalizações. Então, se você quer gerar uma proibição nesse mecanismo, nessa fórmula matemática, você tem que dar uma consequência negativa a uma ação que você não deseja. Então, ele adotar ou não uma conduta vai depender de um cálculo custo-benefício que esse algoritmo vai fazer. E isso não é simples. Um exemplo também, bem simplificado, um caso de um carro autônomo, né? Ele não é simplesmente programado para, se sinal vermelho, pare, ou se sinal verde, avance. Até porque, se assim fosse, a gente poderia se deparar com uma situação do tipo, acredito que todo mundo aqui que dirige já tenha passado por isso. Às vezes nós estamos aguardando no sinal, o sinal abre e tem um pedestre atravessando. Isso não significa que nós podemos avançar só porque o sinal está verde. É por isso que um carro autônomo ele não pode ser programado dessa maneira, senão geraria então um atropelamento desse pedestre. Então, o carro autônomo é um bom exemplo mesmo de um algoritmo não programado, porque o programador ele não consegue prever todas as situações pelo qual um carro pode passar. Então, o que que ele faz? O que que a Tesla fez? Ela pega um carro dirigido por um ser humano, vários carros, na verdade, e colocam vários sensores nesse carro. E aí esse sensor vai ali observando, vai vendo como se dirigir, o que são as penalizações. Então, multas são penalizações, excesso de velocidade são penalizações, bater o carro é um tipo de penalização, e o algoritmo ele vai se transformando de maneira com que ele faça que a condução seja a mais segura possível. Isso significa que vai ser sempre totalmente segura? Evidentemente que não, a gente já viu que já tiveram alguns acidentes que dizem respeito a carros autônomos, inclusive atropelamentos de pessoas. Se não me engano, o que eu havia visto era um atropelamento de uma pessoa que não atravessou na faixa de pedestres e também era noite. Então, os sensores do carro autônomo não conseguiram captar essa pessoa. Então, é óbvio que alguns erros, mesmo assim, vão acontecendo, mas dizem que é uma direção um pouco mais segura que a direção por humanos. Bom, esses dois tipos de algoritmos, então, eles são utilizados para vários fins. Não significa que os programados sejam melhores ou piores que os não programados. Tá? Cada um tem a sua utilização, tem seu motivo de existir. Esses algoritmos, eles são utilizados, como eu disse, para diversos fins, alguns mais problemáticos, outros menos, né? As sugestões do YouTube, as sugestões do Netflix, são todos tomados por algoritmos, e o caminho do robô dentro de casa, tudo isso é decidido por esses algoritmos, e inclusive no que diz respeito a situações bem importantes da vida da pessoa, como contratação de um crédito, contratação de um seguro, a possibilidade ou não de haver essa contratação, o valor da apólice, o valor dos juros e tudo mais. E o que esses algoritmos precisam para funcionar? Dados. Eles precisam de muitos dados. Então, eu imagino que vocês já tenham visto a sentença, né? Os dados são o novo petróleo. Acredito que todo mundo já tenha visto isso. E aí, quer vocês acreditem nisso ou não, a gente tem que admitir
que os dados são, sim, muito importantes, até porque só com base neles tudo isso pode acontecer. E hoje, inclusive, a gente percebe que há um deslocamento de poder, que antes ficava na mão de uma pequena classe capitalista e hoje fica na mão de empreendedores da tecnologia que acabam sendo os novos senhores da economia, são as pessoas que detêm mais dados. Um exemplo muito simples, eu acho que vocês já tentaram fazer uma pesquisa no Google e uma pesquisa no Yahoo. Eu detesto pesquisar no Yahoo, mas de vez em quando entra automaticamente aqui no meu computador. Apesar de eu estudar um pouco de tecnologia, o Pedro sabe, eu não sou tão boa assim para lidar com isso, e às vezes eu clico em algumas coisas e por algum motivo a busca automática do meu computador vai para o Yahoo. Alguma coisa de busca segura ou algo do tipo. E eu só percebo quando eu coloco ali para pesquisar e eu percebo que eles me entregam uma pesquisa muito ruim. Acredito que já tenha acontecido com vocês, e daí eu me toco que a gente está ali no Yahoo e não no Google. Isso acontece porque o algoritmo do Google é muito superior ao Yahoo? Talvez. Mas, mesmo que o Yahoo utilize o mesmo algoritmo do Google, ele nunca vai conseguir os mesmos resultados. Por que que o Google consegue resultados tão bons, tão eficientes? Porque o Google possui muitos dados, muito mais que o Yahoo. Pedro, pode passar, por favor. Então, considerando essa grande importância dos dados, nós tivemos aí em 2018 a Lei 13.709, a Lei Geral de Proteção de Dados. Não sei se mudou muito da vida de vocês, a Lei Geral de Proteção de Dados. A minha, por enquanto, não mudou, a não ser para acrescentar mais e mais formulários para eu assinar. Mas, tirando isso, não vejo tantas mudanças efetivas em relação à Lei Geral de Proteção de Dados. Não sei qual que é a experiência de vocês, mas se alguém também quiser se manifestar, mas para mim não tem passado muito de meras exigências de aceitação, de compartilhamento e etc., de documentos que a gente não lê, pelo menos no meu caso. De qualquer maneira, é uma lei muito importante. E é uma lei bastante principiológica, né? E uma lei quase que um copia e cola da GDPR, que é a General Data Protection Regulation da União Europeia. O que eu vi num primeiro momento, assim, como bastante críticas em relação a esse copia e cola, mas estudando mais a fundo e também fazendo os nossos estudos no mestrado, eu cheguei à conclusão que eu não vejo tantos problemas em relação a isso. É óbvio, né, que adequações elas devem existir, mas muitas da nossa legislação, muitos dos nossos princípios são importados da Alemanha, são importados da França. O fato da gente ter importado também a LGPD da União Europeia, para mim não é nenhum tipo de problema. Mas seguindo, eu trouxe aqui uns princípios que regem as atividades de tratamento de dados pessoais que estão dispostos no artigo 6º da LGPD. Então, eles colocam que deve observar a boa-fé e os seguintes princípios. Então, o princípio da finalidade. O princípio da finalidade, ele fala sobre a realização de um tratamento para uma finalidade específica, e essa finalidade ela tem que ser lícita e ela tem que ser informada para o titular de dados. Então, nenhum outro tipo de tratamento que não esteja de acordo com a finalidade que foi ali informada e consentida pelo usuário, pelo titular de dados, ele pode existir. Segundo princípio, o princípio da adequação. Então, o princípio da adequação, ela nos traz que deve haver uma
compatibilidade no tratamento com as finalidades. De acordo com o contexto desse tratamento, de acordo com os dados que ali foram fornecidos. O princípio da necessidade, ele nos traz que deve haver uma limitação de utilização desses dados para os dados que são absolutamente necessários. Dados pertinentes, dados proporcionais para cada tipo de tratamento de dados. Então, isso tem que ser adequado com as finalidades do tratamento. O princípio do livre acesso. Então, o direito dos titulares, a garantia que esses titulares tenham acesso a uma consulta facilitada, uma consulta gratuita sobre os dados que estão sendo utilizados, sobre a forma que estão sendo utilizados e sobre a duração deste tratamento. O princípio da qualidade dos dados, então, também é a garantia para esses titulares de dados que os seus dados são claros, são precisos, são corretos e que cumprem a finalidade do tratamento com que ele consentiu. O princípio da transparência, que é a garantia de que os titulares terão acesso a informações claras, precisas, sobre o tratamento que está acontecendo, né? A gente pode perceber que todos esses princípios eles são interligados, né? Então, por meio do princípio da transparência, nós também podemos verificar a qualidade, a finalidade, a adequação e tudo mais. O princípio da segurança, então, a garantia de que esses dados estão sendo utilizados de maneira segura, que os seus dados estão sendo protegidos de acessos não autorizados, de pessoas não autorizadas, de comunicações não autorizadas e compartilhamento e difusão e publicização destes dados. Princípio da prevenção, o princípio da não discriminação. O princípio da não discriminação, também, como eu disse, totalmente ligado aos outros princípios. Então, a garantia para o titular de dados que não será realizado um tratamento com fins discriminatórios, com fins ilícitos ou fins abusivos. E, por último, o princípio da responsabilização e da prestação de contas. Então, uma demonstração pelo agente de que ele utiliza medidas eficazes para que os seus dados não estejam sendo utilizados de maneira errônea, de maneira ilícita, e também de que ele pode ser responsabilizado, a garantia de que pode haver uma responsabilização caso haja danos, caso haja uma utilização inadequada. Pode passar, Pedro. E aí, já que a gente está falando sobre a LGPD, vamos falar também sobre o único artigo da LGPD que fala um pouquinho a respeito de inteligência artificial e tratamento automatizado de dados. O artigo 20 da LGPD, ele nos traz que o titular de dados tem o direito de solicitar a revisão das decisões tomadas unicamente com base em tratamento de dados pessoais que afetem os seus interesses, incluídas as decisões destinadas a definir o seu perfil pessoal, profissional, de consumo e de crédito ou os aspectos de sua personalidade. Então, esse usuário ele tem direito a solicitar a revisão dessas decisões quando elas afetem os seus interesses. Então, é óbvio que nós não vamos ficar solicitando revisão de decisões de algoritmos que não fazem tanta diferença na nossa vida. Como eu disse, um exemplo seria o algoritmo do YouTube, o algoritmo que o Netflix utiliza para nos sugerir conteúdos. O do YouTube eu não tenho certeza, mas eu sei que do Netflix existe lá uma maneira de você modificar, mesmo assim, mesmo o titular não tendo esse direito de solicitar uma revisão, até porque não tem motivo de ser, mas eu acredito que tem uma maneira de você fazer uma pesquisa e de ser sugerido alguns conteúdos de uma maneira diferente, né?
Esse artigo 20, num primeiro momento, quando a gente verifica a redação original da lei, a gente vê que essa revisão ela deveria ser realizada por pessoa humana. E isso foi retirado em uma emenda na medida provisória, veio retirar essa necessidade dessa revisão ser realizada por uma pessoa humana. Então, pela leitura do artigo, então a gente verifica que essa revisão ela pode ser realizada pelo mesmo mecanismo, né? E o que significaria que ela provavelmente daria a mesma resposta. Bom, continuando. O parágrafo 1º deste artigo fala que o controlador ele deve fornecer, sempre que solicitada, informações claras e adequadas a respeito dos critérios e dos procedimentos utilizados para a decisão automatizada. Então, a gente vê aí a efetivação dos princípios que eu trouxe anteriormente, então, o princípio do livre acesso, o princípio da transparência, mas o legislador traz uma ressalva: observado os segredos comercial e industrial. Parágrafo 2º. Em caso do não oferecimento das informações com base no segredo comercial e industrial, a autoridade nacional poderá realizar auditoria para verificação de aspectos discriminatórios em tratamento automatizado de dados. Então, a gente tem, além da gente ter uma proteção muito grande do segredo comercial, a gente tem ainda, para piorar, que a atuação da autoridade nacional não passa de uma autorização facultativa. Pode passar, Pedro. Então, o que a gente verifica? Que o próprio artigo 20, pode deixar aí, que o próprio artigo 20 ele é um empecilho para a aplicação dos princípios da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a gente vê que a transparência, o livre acesso e todos os demais princípios, né, como o princípio da discriminação, o princípio da responsabilização e prestação de contas, o princípio da qualidade, todos eles, então, são mitigados em face da proteção do segredo comercial e industrial. Então, nós estaríamos diante, então, de um princípio absoluto da proteção do segredo comercial e industrial? E por que eu digo isso? Porque se nós não temos acesso aos dados, nós não temos acesso aos mecanismos, e quando eu digo aos mecanismos, não digo ao algoritmo, mas como nós não temos acesso aos critérios, isso é mais importante. Os dados, os critérios, a gente também não consegue identificar mais nada, nós não podemos definir se está sendo utilizado para o fim que nós consentimos. Não dá para a gente definir se está tendo uma adequação em relação aos dados, em relação aos fins. Nós não podemos determinar se os dados que estão sendo utilizados são somente os estritamente necessários. Então, a gente vê que é um artigo muito problemático e que ele faz com que todos os outros princípios da Lei Geral de Proteção de Dados fiquem de lado e que só vigore, então, essa proteção do segredo comercial e do segredo industrial. Pode passar, Pedro. Bom, o que nós precisamos, então? Ao meu ver, nós precisamos que isso seja modificado, nós precisamos de uma inovação. Mas essa inovação, ela precisa considerar algumas características que são inerentes a todas as decisões automatizadas. Então, a gente precisa de normas, na minha opinião, sei que o Pedro discorda, novas normas, mas que levem em consideração algumas características de decisões automatizadas, algumas características de mecanismos autônomos. Essas características
são a imprevisibilidade, a incontrolabilidade e a distributividade. A imprevisibilidade por quê? Como eu disse, são decisões autônomas. Então, esses algoritmos aprendizes, eles vão se modificando, eles vão aprendendo, eles vão melhorando o seu comportamento conforme ele vai fazendo mais tratamento de dados, conforme eles vão sendo utilizados e alimentados com mais dados. Então, eles vão criando novas soluções aos problemas antes apresentados, mesmo que essas soluções nem tivessem sido previstas pelos seus criadores originais. Então, é sim possível que eles gerem danos a terceiros, que esses danos sejam imprevisíveis, que aconteçam mesmo sem a vontade dos seus programadores. Tem um exemplo bem bacana que eu vi de um hospital nos Estados Unidos que se utilizava de um algoritmo para indicar exames. Então, chega uma pessoa, chega um paciente no hospital, e eles, então, utilizavam esses algoritmos, colocavam os dados do paciente, colocava a idade, os sintomas, se ele tem uma doença pré-existente, colocava tudo nesse sistema, e esse sistema indicava, olha, você precisa fazer esse exame, né, porque tem tantas possibilidades de diagnósticos, etc. E começou a se perceber que menos tratamentos, menos tipos de exames eram sugeridos para pessoas negras. Isso significa que o programador era, de alguma maneira, racista ou queria que negros recebessem menos tratamento? Não. O que acontecia ali era que, por motivos históricos, pessoas negras possuíam menos condições financeiras de ter acesso a diferentes tipos de exames, diferentes tipos de tratamento. E, portanto, historicamente, realizavam-se menos exames e menos tratamento com pessoas negras. E, por isso, as pessoas negras eram sugeridos menos tipos de exames e menos tipos de tratamento. O que é um grande problema. Óbvio que, nesse caso, acho que o que vem à mente é só tirar, então, esse tipo de critério utilizado. Talvez, mas o que é problemático nisso? Como não há uma necessidade de realização de testes, isso só é percebido depois que as próprias pessoas que estão ali utilizando vão notando que existe essa disparidade de tratamentos que são indicados. E aí, depois que o dano já foi gerado, porque quantas pessoas já não foram sujeitas a esse tipo de tratamento de dados e tiveram seus tratamentos realizados de outra maneira. E ainda, esse algoritmo ele era amplamente vendido nos Estados Unidos inteiro. Então, quantos hospitais já tinham utilizado? Então, quantas pessoas já haviam sido prejudicadas por causa disso, até isso ser notado. Então, há necessidade de uma obrigação, então, de um teste prévio, a meu ver, o que ainda não existe, pelo menos a nível de Brasil. E ainda retirar o critério da etnia seria talvez o que resolveria esse problema, mas poderia causar outro, porque nós sabemos que existem doenças que estão vinculadas também à etnia, que estão vinculadas a uma predisposição que algumas pessoas têm em relação aos seus ancestrais. Então, a etnia seria uma informação importante. Como resolver isso? Não sei, mas eu só quis trazer para vocês que não é tão simples quanto parece. Uma outra característica, então, é a incontrolabilidade. E a incontrolabilidade é uma característica que é a própria razão de existir de um sistema autônomo. Então, o que é? Desonerar o ser humano e passar para a máquina, então,
essa tarefa, dispensando, por exemplo, motoristas do controle dos veículos, dispensando pessoas que faziam análise de crédito, né? Eu acredito que eu nunca tenha me deparado diretamente com esse tipo de serviço, mas eu li que antigamente nos Estados Unidos, mas acredito que no Brasil seja assim, mas para ser bem sincera, não pesquisei, para análise de risco de crédito, né, dependendo do valor, eram contratados pessoas, contratados detetives para ir até a casa dessa pessoa, para que eles pudessem verificar o carro que ela dirigia, se essa pessoa ela tinha zelo com a sua casa, se ela tinha zelo com o seu veículo, era também analisado o círculo social dela, tudo isso feito por uma pessoa. Imagina quanto isso custava e o trabalho que isso dava. E hoje em dia, isso é feito por um algoritmo, né, no caso aqui nosso do Serasa, em pouquíssimos segundos. Continuando, então, uma outra característica da decisão automatizada é a distributividade. O que isso significa? Que o desenvolvimento de tecnologias, muitas vezes, na verdade, na maioria das vezes, ele é feito a partir do desenvolvimento difuso de ferramentas. Então, todos os elementos que são necessários para algum tipo de funcionamento de algum mecanismo, geralmente são produzidos por diferentes pessoas, diferentes empresas. Então, se trata de uma tecnologia distribuída, em que não é fácil se estabelecer uma cadeia de responsabilidades, porque muitas vezes essa cadeia ela não é facilmente identificável. Né? A gente já sabe que existem algoritmos que são produzidos, que são realizados por grupos de pessoas, grupos online de pessoas, e muitas vezes eles mesmos não querem ser identificados. E daí, como que ficaria a responsabilização dessas pessoas pelos danos causados? A verdade é que não ficaria, né? Então, considerando todos esses atributos que são inerentes aos mecanismos de inteligência artificial, aos mecanismos de tomada de decisões automatizadas, nós precisamos buscar um modelo jurídico que seja adequado, que possa respeitar, sim, o segredo industrial, que possa respeitar o segredo comercial, o direito autoral, mas que também permita a proteção e a promoção dos direitos dos titulares de dados. Pedro. Então, quais são os atributos essenciais, a meu ver, na minha opinião, que devem ser pautados pela legislação e por inovações nas normas? Então, num primeiro momento, a explicabilidade, porque dependendo do modelo matemático utilizado, mais difícil se alcançar a explicabilidade, né? Quanto mais eficiente, quanto mais acurácia tem um mecanismo de inteligência artificial, mais inexplicável ele é. Então, quando a gente se depara com aqueles algoritmos programados, né, que eu falei lá no começo, é mais fácil definir os valores que foram utilizados, os valores que possuem um maior ou um menor grau de relevância, ou ainda retirar esses valores, né, retirar esses critérios. Mas quando a gente fala de machine learning, quando a gente fala de deep learning, esse controle de uma maneira facilitada é muito difícil. Isso significa que seja impossível se obter a explicabilidade? Não. Porém, se torna muito mais custoso para quem se utiliza disso. Porque essa pessoa, ela precisa, essa empresa, né, provavelmente, ela precisa ter
testes realizados, precisam-se de relatórios contendo todas as informações que foram utilizadas para treinar esse algoritmo, precisa-se de técnicos responsáveis, provavelmente uma auditoria de fora para poder realizar esse tipo de teste, esse tipo de verificação se é possível ou não essa explicabilidade com base nos critérios técnicos que são utilizados. Então, tudo isso gera muitos e muitos custos, né? O que não é interessante. Então, se não for obrigatório, se continuar sendo facultativo, assim como a lei nos traz, é óbvio que ninguém vai se utilizar disso. Mas mais uma coisa, quando a gente fala de explicabilidade, tá? A gente não fala de acesso ao código, a gente não fala de acesso ao algoritmo. Até porque pouquíssimas pessoas teriam condições técnicas de se atentar a isso, de entender o que aquilo quer dizer. Quando a gente fala de explicabilidade, o que a gente procura é ter acesso aos dados, ter acesso à lógica utilizada no tratamento. As categorias que foram utilizadas para se chegar àquela conclusão. O porquê da relevância de cada categoria. O porquê que, por exemplo, um critério ele é mais importante que o outro. Por exemplo, a idade é um critério mais importante para aferição de risco de crédito? Ou o gênero é mais importante? Né? Na verdade, nem poderia ser, mas da maneira, o gênero, né? Mas da maneira que a gente se depara hoje com essa falta de explicabilidade, a gente nem consegue determinar qual o peso de cada critério, qual critério, quais os dados que estão sendo utilizados. Então, também é muito importante que dentro dessa explicabilidade tenha o acesso facilitado dos dados. Com o acesso facilitado dos dados, nós temos um acesso às fontes desses dados, e só assim a gente consegue definir se os dados estão corretos ou não. Pode ser que o dado esteja incorreto, mas é uma outra informação que a gente não consegue ter. Não conseguindo ter, nós não conseguimos corrigir. Não conseguindo corrigir, a gente fica sujeito a um tratamento errôneo dos nossos dados. E tudo isso que a gente vê é mitigado pela prevalência de um super princípio, talvez, da proteção do segredo industrial. Voltando um pouquinho, quando a gente fala de acesso aos critérios, né? Novamente, nós não queremos acesso ao código, que eu acredito que seria protegido mesmo pelo direito autoral, pelo segredo comercial, pelo segredo industrial, mas sim uma tradução desta linguagem matemática para uma linguagem natural, o que não implicaria necessariamente numa revelação que não diminuiria o valor daquilo que foi criado. Um outro atributo essencial que eu trago é a precaução. A precaução, é um princípio que vem importado do direito ambiental e ele traz aí essa necessidade dessa auditabilidade, dessa realização de testes prévios, para que, se constatado que existem muitos riscos de danos, que esse tratamento nunca venha a acontecer. Então, seria necessário, então, uma obrigatoriedade de relatórios de impacto, que hoje também é facultativo quando a gente fala sobre LGPD, e essa certificação que o algoritmo ele não vai trazer danos, que ele vai ser utilizado de uma maneira correta e que essa certificação ela exija que testes periódicos, né, por um período determinado pela lei, seja realizado, que como a gente já viu, né, os algoritmos de inteligência artificial, eles são incontroláveis e imprevisíveis. Então, ele pode iniciar com um tratamento correto, lícito, e acabar de outra maneira. E
agora, por último, para finalizar, a inteligência artificial centrada na pessoa humana. Assim como a gente vê que no direito civil houve, em um momento, um deslocamento da atenção da atenção que em um primeiro momento vinha ali totalmente para o patrimônio, né, quando a gente fala de um Estado liberal, e que se volta para o indivíduo, se volta na pessoa humana com a ascensão do Estado social. Então, a gente precisa desse mesmo deslocamento que já aconteceu no passado sobre outros assuntos, nós precisamos que esse deslocamento ele também ocorra aqui quando a gente fala de inteligência artificial. Então, desculpa, que se deixe de lado de se pensar somente na eficiência, no patrimônio, nos riscos das grandes corporações, nos riscos das grandes financeiras, e que se volte as atenções para as aspirações com o ser humano. Então, uma inteligência artificial centrada na pessoa humana e, mais importante, supervisionada por uma pessoa humana. Para que essa inteligência artificial, essas novas tecnologias, elas venham potencializar os benefícios que eles podem gerar para a humanidade, né? Que a gente não pode ver tudo isso totalmente como um vilão, a gente sabe que muita coisa boa vem disso, mas de uma maneira que riscos sejam mitigados e riscos sejam prevenidos. Tá? Porque nós percebemos que riscos e danos já vêm acontecendo e não deveriam acontecer, ou pelo menos deveria haver um controle maior em relação a isso. E é só isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção de todos. E eu fico aqui à disposição de vocês para que alguém, caso alguém queira fazer alguma pergunta ou caso alguém queira fazer algum comentário. Muito obrigada. Muito obrigado, Fernanda. Parabéns pela exposição. É um tema sempre que me faz refletir bastante, principalmente porque é uma coisa, digamos assim, que já está acontecendo. Eu tenho uma professora chamada Patrícia Sardeto, que ela foi professora minha da graduação, e ela estuda especificamente só esse tema proteção de dados, só que ela começou a estudar ali nos anos 2000, então ninguém falava disso. Então imagina ali em 2003 o mestrado dela ser sobre proteção de dados. Era um assunto que o pessoal chegava e falava, ah, tá bom, mas para que serve isso, né? Uhum. Essa era a grande questão na época. E hoje a gente vê que isso já é realidade, não é uma coisa, é ficção científica, algoritmo. Já está acontecendo, só que a gente não se dá conta como isso transforma a nossa vida. Até com essa história de fake news, que se pode influenciar, se não pode influenciar a posição política de uma pessoa. E o grande complicado é exatamente isso que você falou. Como que as empresas não demonstram de que forma que elas chegam em determinadas decisões. Vou dar um exemplo bem simples para vocês entenderem na prática. Por exemplo, o Uber. O sujeito que dirige para Uber não sabe como funciona o algoritmo que dá aquele valor para ele. Então, do nada, ele pega uma viagem que dá R$ 20, aí ele pega uma mais longa que dá 10. Então, não faz muito sentido. É muito interessante como isso ocorre e o que a gente pode fazer, aliás, para estar modificando esse tipo de situação, né? E Pedro, você comentou da sua professora e eu lembrei agora. Eu acredito que, bom, você com certeza já ouviu falar de Stefano Rodotà. Ele é um italiano, se eu não me engano. E esses dias eu estava lendo um prefácio de um livro dele. Ele fala dessa sociedade de vigilância, então ele fala dessa perfilização, desse tipo de coisa. E eu vi no prefácio que ele tinha uma disciplina de Direito e Tecnologia em 1994, se eu não me engano. Então, assim, como que a gente não ia importar essa legislação, né? Como que a gente não ia importar coisas que eles têm estudado há tantos e tantos anos e que a gente não tem estudado há tanto tempo? Eu acredito que direito digital, se eu não me engano, ele foi incluído na grade ou alguma coisa do tipo em 2019, né? Pois sim, Aqui no Brasil. exatamente. Então, assim, como que não se vai importar uma legislação vindo de lá, sendo que eles já estudam isso há
tantos e tantos anos e nós não. Se a gente for parar para pensar no nosso dia a dia, a gente tem muito mais interação com máquina do que com pessoas. Por exemplo, nessa época de pandemia, eu pelo menos ficava o dia inteiro no computador, conversando com o pessoal do mestrado, às vezes assistindo alguma coisa. Então, essa interação com máquina é muito grande e essa interação com máquina transforma até a nossa forma de pensar. Eu lembro que um dado bem interessante que a Fernanda já ouviu é como a inteligência artificial está afetando, digamos assim, a mente das crianças. É um assunto muito interessante que a gente tem que se preocupar. Exatamente, estamos voltando a Foucault. Então, digamos assim, muita gente que não conhece o tema quer trazer aquela premissa de é o futuro, é tecnologia, é ficção científica, mas não é futuro, já é o presente, a gente está vivendo isso agora. Tanto é que agora há pouco eu estava vendo no Instagram do Bruno Bioni. Para quem não conhece produção de dados e quer entrar na produção de dados de uma maneira intensa, procurem sobre os livros do Bruno Bioni, que é muito bom, material de altíssima qualidade. E, nesse exato momento está tendo reunião no Senado sobre a questão da regulamentação da inteligência artificial. Nesse exato momento que a gente está conversando aqui, eles estão conversando lá, definindo o futuro do nosso país Eu nesse estou sentido. morrendo de medo. Exatamente. Definindo a minha dissertação. Não, mas vai dar tempo de você terminar antes. O Senado demora mais. Então, pessoal, alguém quer contribuir, trazer alguma coisa aqui para a gente? Oi, bom dia. Consegue me ouvir bem? Consigo. Bom dia, sim. Maravilha. Muito prazer, Fernanda. Primeiramente, parabéns pela exposição. Achei maravilhoso, tudo muito claro, muito bem explicado para a gente. Realmente uma propriedade. Você tem uma propriedade, né, sobre o assunto. Achei bem legal. E eu queria só fazer o questionamento do que a doutora acha sobre se em algum momento vai existir uma possibilidade da inteligência artificial ser completamente autônoma, digamos assim. Porque, na minha visão, a inteligência artificial ainda exige a calibragem humana, né? Por mais que seja por meio do machine learning, em que ela, aspas, produziria o próprio conhecimento, se não tiver essa lapidação humana, me parece que ela pode ir para algum lado errado, né, ou não desejado, de acordo com os fins dela. O que a doutora acha sobre isso? Bom, Daniel, eu acredito que existem sim condições tecnológicas, não no momento, pelo que eu tinha, pelo que eu já li sobre isso, é o que o Pedro falou, né? A teoria da singularidade. Mas acredito sim que seria possível. Agora, eu não sei te dizer se isso seria viável, se isso seria legal. Mas legal não no sentido jurídico, legal no sentido de ser bacana mesmo para todos os seres humanos. Mas até onde eu sei, no estado que estamos hoje, nós ainda estamos longe disso. Até onde eu sei e pelo que eu tenho lido sobre o assunto. Ou não sei se o Pedro ele sabe alguma coisa mais a respeito disso. Não, você está certa. Realmente a gente não tem condição técnica ainda para ter essa tal da singularidade, né? Na palestra passada, a professora que veio aqui falou a respeito disso. Até que ponto a inteligência artificial é inteligente? Porque ela tem uma inteligência diferente da nossa. Então, ela não consegue, por exemplo, fazer com tanta facilidade coisas que uma criança de 4, 5 anos consegue. Mas, de outra forma, ela faz coisas simples que a gente que tem, digamos assim, formação superior nunca conseguiria fazer. Cálculos extremamente complexos, em questão de instantes. Então, essa é a questão. A inteligência artificial ela é inteligente, mas de uma forma um pouco diferente da nossa. Por isso que é difícil de alcançar a tal da teoria da singularidade, que é a inteligência artificial como um ser totalmente autônomo, que daí já entra até naquelas ideias da ficção científica, Skynet e tudo isso mais. Mas um ponto que eu queria trazer discussão para vocês, para todo mundo pensar junto aqui, o Daniel, a Fernanda, se a proteção de dados no Brasil ela tem que ser diferente de outros países ou não. E aí vamos pensar nos motivos para ser diferente. Primeiro motivo para ser diferente, a gente tem uma legislação bem diferente porque a gente vive a civil law e esses outros países vivem a common law, já é uma grande diferença
em si. Eu não estou falando que todos os países da Europa vivem como LOL, mas a gente tem alguns países da Europa, os Estados Unidos, inclusive, se eu não me engano, tem até alguns países da Ásia que viviam como LOL. Então, um motivo talvez seria essa questão de diferença de ordenamento. Outro motivo também seria o próprio avanço da sociedade. Será que a nossa sociedade é igualzinha à sociedade europeia, que a gente importou, digamos assim, completamente a legislação? Não necessariamente. Mas será que a gente também não vive em coisas semelhantes? Eu trouxe essa reflexão uma vez na aula do Tarcísio. O Fernando não estava porque a gente fez essa disciplina em períodos diferentes. Inclusive, a gente vai fazer de novo essa disciplina agora juntos. Então, será que o nosso país é diferente de outros países ou a gente já vive uma mesma cultura em todos os países? Essa é exatamente a pergunta que eu quero fazer. Se a nossa lei pode ser uma só, da gente simplesmente copiar e fazer tudo igual e gerar um grande compliance mundial, ou será que a gente deveria adequar cada país, trazendo cada especificidade? Entendeu o meu questionamento? Entendi, mas eu acho o seguinte, Pedro, é óbvio que não nós somos sociedades totalmente diferentes, tanto, aliás, de qualquer outra sociedade, principalmente essas que você mencionou, né? Então, os países da União Europeia e Estados Unidos. Então, é óbvio que não dá para ter um copia e cola e sem as devidas adequações, e é óbvio que o que funciona lá não funciona aqui. Nós temos lá, o que a gente vê é que existe já uma cultura de proteção de dados há muitos anos, né? Existem agências, autoridades reguladoras lá, não me lembro qual que é o nome que eles levam, que eles aqui nós temos a ANPD, né? Mas existem semelhanças lá com as agências de lá, com uma atuação de muitos anos e de maneira ativa. Então, é óbvio que não vai funcionar da mesma forma. Só que, por outro lado, a gente também tem que pensar nos desafios da globalização, né? Não tem como a gente fazer uma legislação também, não tem como a gente aplicar uma legislação tão diferente, até porque fica inviável para as empresas, né, que precisam se adequar ao tratamento de dados de cada país. Óbvio que, nesse momento, o que a gente verifica é que a nossa legislação, pelo menos ao meu ver, não tem muita eficácia, né? Ela está mais ali sendo aplicada a grandes empresas, né? Grandes empresas que estão se preocupando mais com essa questão de controladores, com a questão de pessoas responsáveis pelos tratamentos de dados e como esses tratamentos de dados estão sendo feitos. Porém, eu, sinceramente, eu não consigo ver como poderia ser diferente disso e de que maneira que, sendo diferente disso que já acontece, de que maneira isso seria melhor para todos. Mas, obviamente, é algo a se pensar. Bem colocado, com certeza. Agora, uma dica interessante para quem gosta desse tema de produção de dados para estar escrevendo, são temas relacionados justamente à relação de consumo. Eu acho que são temas bem bacanas para estar escrevendo uma coisa, é um tema bem atual. Inclusive, a gente vai estar fazendo, eu e a Fernanda e mais duas pessoas, a gente vai estar fazendo uma apresentação exatamente sobre esse tema. Então, é um tema, digamos assim, que casa com o direito do consumidor, inclusive tem algumas normas, digamos, com a LGPD, traz uma proteção maior para o consumidor. Então, são temas atuais e que falta literatura, digamos assim, falta trabalhos com qualidades, mas não porque, digamos assim, não existem pessoas, mas sim por ser uma coisa muito nova que o pessoal ainda está começando a escrever. E é engraçado que tem gente de outras áreas escrevendo sobre proteção de dados, por exemplo. Tem livros, tem artigos do próprio Gustavo Tepedini escrevendo sobre isso, é muito curioso mesmo, mas são artigos de altíssima qualidade, como sempre, né?